ele viu, ouviram os israelitas, não conseguiam discernir o tempo em que estavam a viver. E assim Jesus Cristo os repreendeu com esta repreensão e exortação, dizendo: quando vedes no capítulo número 12, do versículo 54, no livro de Lucas, ou então Lucas 12, 54. Quando vedes as nuvens que vêm do ocidente, logo dizeis: lá vem chuva. E assim sucede. E quando assopra o sul, dizeis: haverá calma. E assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu. Como não sabeis então discernir esse tempo? Presta bem atenção. Viu o povo preocupado com as coisas desta vida. Viu o povo empenhado nas atividades laborais do dia a dia. Viu o povo a edificarem, a casarem, a se darem casamentos. E também esse povo, ou aquele povo, sabia discernir a face do céu e da terra. Eles olhavam para o céu, e quando o céu assoprava, então o sul assoprava, eles diziam: olha, hoje o dia vai estar calmo, porque saiu um vento desde o sul, de baixo para cima. E assim sucedia. E acertavam. Ok? Olhavam para o céu e viam a nuvem que vinha do ocidente, não do leste. Uma nuvem saía do ocidente, ouvia uma nuvem no ocidente, e todos sabiam: infalivelmente vai chover, porque eu vejo uma nuvem carregada desde o ocidente, do oeste. E assim sucedia. E como eles acertavam pela nuvem do ocidente e também pela soprar do sul, e diziam: hoje vai chover, hoje o dia vai estar bacana, mais calmo. E assim sucedia. Jesus aproveitou essa oportunidade para dizer: então, mas calma aí, vocês conseguem discernir a face do céu e da terra? Quando assopra o vento na terra, da parte do sul para o norte, e vocês dizem: o dia vai estar calmo hoje. E quando vocês vejam uma nuvem desde o ocidente, e vocês dizem: vai chover. E assim sucede, quer uma como outra. Mas porém, seus hipócritas, porque vocês não conseguem discernir esse tempo? Ok? Eles discerniam os sinais dos céus e na terra, mas não conseguiam discernir os sinais dos tempos. Como o tempo se aproximava, como a lei foi substituída, como o pecado havia se multiplicado, como os homens tinham se tornado amantes de si mesmos, tempos trabalhosos. E assim lhes perguntou: vocês não estão a ver, não conseguem discernir que estás a viver um outro tempo? E há sinais que estão se manifestar nesse outro tempo? Não conseguem discernir isso? Jesus disse: isso é uma hipocrisia muito grande. Assim eu digo a esta geração: essa geração foi visitada por Deus, essa geração foi surpreendida por Deus. Deus surpreendeu esta geração, mas porém os homens continuam como aquela geração dos judeus há 2000 anos, que conseguiam discernir a face do céu e da terra. Isso é através da chuva e dos ventos. Diziam que vai chover, diziam que vai estar calmo, mas porém continuavam na cegueira, obscurecidos no seu entendimento. Não sabiam que haviam sido visitados por Deus através do Emanuel, e que os sinais que estavam a acontecer com maravilhas e prodígios era Deus não somente que estava a mostrar que Ele estava no meio deles, mas também a mostrar que estavam a viver o fim. Então 2000 anos passaram e alguém vai me questionar: onde está o fim? Onde está o fim? Desde que o mundo ele existe, ouve-se essas palavras: fim, fim, fim. Eu quero vos garantir, esta geração é a geração do fim. Todos os sinais mostram que esta geração não vai
dar lugar a outra geração. A geração é o período de tempo de 100 anos, não é 1000 anos não. 1000 anos tem 10 gerações. Estou a dizer que este século, o século 21, como ele é chamado, o século 21 será o último século para essa dispensação. O que é isso, uma dispensação? A dispensação da graça que se manifestou e todos vão viver essa dispensação. Mas, porém, nem todos têm dado crédito à palavra do Evangelho. Nem todos acreditam na salvação, no fim. Mas eu estou a dizer que tudo que vocês estão a ver, que está a acontecer aqui na terra, mostra, olhem para mim, que o tempo está no fim. Por isso, nós temos esse slogan na Igreja da Salvação de Todas as Nações. O tempo está cumprido. O Espírito do Senhor Jesus Cristo, se quiseres acreditar, acredite. E se você ser um duvidoso, incrédulo, pode ser, pois assim foi dito também ao profeta Isaías. Ezequiel, ninguém vai dar crédito a você, porque essa geração, esse povo é duro de coração. Eles não vão acreditar nas tuas palavras. Mas, filho do homem, quer ouçam, quer deixem de ouvir, você vai simplesmente falar sim, porque eles são duros de coração, obstinados de coração. Só mais tarde que eles vão entender que esteve no meio deles um profeta. Assim como foi com aquele povo, assim é agora. Quero que você aceite, quero você não aceite, mas escuta muito bem. O que eu estou a dizer, que o Espírito do Senhor há muitos anos me revelou que esta igreja que vocês estão a ver, que começou há 19 anos, e agora esta obra que está a dar frutos, e os seus frutos se amadurecendo, e já começou a primeira colheita. Me foi revelado que quando vocês verem esta igreja começar a pregar o Evangelho do Reino de Deus em outros lugares, quando vocês verem essa igreja pregar o Evangelho em outras nações, em outros povos da terra, então quem lê atenta, porque é o tempo do fim. E não somente naquele dia, o Senhor me disse que esta igreja é o meu relógio na terra. E você vai querer dizer, eu não acredito nisso. Sim, você não é obrigado a acreditar. Por isso o Evangelho tem uma propriedade peculiar, que o Evangelho do Reino dos Céus faz a diferença, não somente com as ciências humanas e também com os Evangelhos do Reino da Terra que foram inventados pelos homens. Qual é a diferença? O resto persuade os homens para acreditarem, sim. Mas o Evangelho do Reino de Deus não força, não faz persuasão das pessoas, não persuade as pessoas para acreditarem nele, mas ele é pregado aqui na face da terra, como diz o profeta, e vindicada essa palavra no apóstolo Paulo, e diz assim: porventura não se ouviu as suas vozes na terra, como diz a Escritura, quão formosos são os pés daqueles que anunciam sobre os montes as boas novas. Então o Evangelho está a ser pregado, o verdadeiro Evangelho. A trombeta está a soar e os povos da terra são chamados para a salvação. Eu disse que está aqui o relógio a marcar e já começou a colheita. Quando o Senhor me falou isso, não se pensava em este Evangelho ser pregado através desta igreja em outras nações. Aqui tem povos do Brasil. Quando o Senhor me falou, não tinha redes sociais. Se existiam lá fora, pelo menos nós em Angola não tínhamos redes sociais. Não conhecíamos o que é Facebook, pelo menos eu não conhecia o que é o Facebook, não conhecia o WhatsApp, não sabia da existência da YouTube. Nossos telefones eram aqueles de botão e não digitais, e o Espírito Santo disse: quando este Evangelho começar a ser pregado através da Estene, a igreja, aleluia, o relógio de Deus na terra, em outras nações, quem lê atenta, porque esse é o grande sinal, é o relógio de Deus na terra. E os judeus, ou então os israelitas, não tão poucos judeus nem israelitas, mas os religiosos, a igreja, sim, glória a Deus caída
Continuam a acreditar que Israel é o relógio da terra. Qual é o relógio da terra? Se a promessa já se cumpriu para Israel, se a figueira já brotou. A Bíblia não fala que a figueira iria dar figos como sinal para essa geração. Ele disse que a figueira iria brotar, e a figueira já brotou. A nação já voltou no seu lugar. A nação que tinha sido destruída e deportada para o ocidente já voltou. A independência de Israel é um facto consumado. Israel agora tem uma constituição, é um povo, é uma nação, tem um hino, tem uma constituição, tem um estado, tem um governo. E agora, qual o relógio de Deus de Israel? Se a figueira já havia brotado há mais de 70 anos atrás. Eu estou a vos dizer que hoje vocês têm um sinal na terra. Vocês têm um relógio. É este evangelho que está a ser pregado nos confins da terra através, aleluia, dessas plataformas. Sim, eu disse que não havia, glória a Jesus Cristo, essas plataformas no passado, mas felizmente, e não digo infelizmente, hoje nós temos, a partir daqui de Angola, Luanda, capital de Angola, estou a pregar para a Esmirna Carlota, que está nos Estados Unidos da América. Estou a pregar para a Dora Dorita, que está em outro lugar daqui de Angola. Estou a pregar para a Sandrinha, que está na Inglaterra, a Filomena, a Alexandre, a Eliane Soares. Estou a pregar no Brasil, estou a pregar no Uruguai, estou a pregar no Paraguai. Nesse momento, alguém está conectado a partir do Japão. Estou a pregar em todas as nações, ou em quase todas as nações do Ocidente, como a Alemanha, Romênia. Estou a pregar alguém que está na Polônia, alguém está na Rússia, alguém está na Inglaterra, ou então no Reino Unido, alguém está em Portugal, alguém está na Bélgica, alguém está na Holanda, alguém está na França, na Suíça, Irlanda e quiçá Portugal, Alemanha e várias nações aqui na África. Alguém está, não sei se onde, como Balacai na África do Sul, alguém está em Moçambique, alguém está em Cabo Verde, alguém está em São Tomé, alguém está no Congo, alguém está em uma nação. Então, afinal de contas, a palavra que me foi dita já é um facto. Ainda bem que eu falei esta palavra ao povo que estava comigo, quando ainda este evangelho não era pregado até ou então em várias nações. Ouviu? Por isso, a profecia é verdadeira. Quando eu falei, eu disse não havia redes sociais. Eu não tinha imaginado que eu pregaria este evangelho para outros povos sem precisar ir para lá. Não precisei mandar discos nem cassetes antigamente de vídeos, mas sim, estou a pregar diretamente. Não é uma gravação. Alguém está a ouvir a partir de Portugal. Então a palavra de Deus se cumpriu. Digam aleluia. Eis aqui o relógio a bater a hora 12, porquanto já começou o mover do reino de Deus, o mover do Espírito Santo. Já começou a colheita, sim, o grande avivamento. Já começou o mover do Espírito na terra, e o povo de várias nações estão se vergar a este evangelho. O povo de várias nações estão com mãos santas levantadas para adorar o Rei da Glória, e a trombeta do evangelho está a ser tocada, como está escrito: sobe no monte da minha santidade e proclama glória a Jesus, e toque a trombeta sobre todas as nações, e se alvorecem os povos. Sim, já começou esta pregação. Este é um sinal, e eu posso vos dizer, como falou Jesus Cristo, não escritura, mas sim profecia. Hoje se cumpriu essa visão, hoje se cumpriu essa revelação, hoje se cumpriu essa profecia nos vossos ouvidos. O que é que vocês podem esperar mais? Muitos indagaram, aqueles corruptos, os perdidos que não podem entender as coisas de Deus, disseram: isso é mentira, qual é o relógio de Deus? Deus não tem relógio, Deus não precisa ter relógio. Mas então aquele Deus que apareceu e falou no homem que a ISTNESJ, ou então a Igreja da Salvação de todas as nações, é o seu relógio da terra, e que quando esse evangelho for pregado em todas as nações, então quem lhe atenta é estúpido, você é o mais sábio. Quando você diz que eu não acredito, estás a dizer que Deus é mentiroso. Assim foi com a geração de Noé. E Deus apareceu a Noé, e o povo disse: é mentira.
Deus não te apareceu nada. Noé começou a pregar. O juízo de Deus queria acontecer na terra, pois foi chamado o pregoeiro da justiça. Começou a pregar a justiça. Começou a divertir os homens para o arrependimento, para que mudassem das suas condutas, para que servissem ao Deus que criou os céus e a terra, que é um Deus justo, que o culpado não tem por inocente. Começou a pregar a justiça e o povo disse: você és mentiroso. E o juízo de Deus foi pregado por Noé, e Noé anunciou a justiça e o juízo, e disse: se vocês não se converterem, se vocês não se arrependerem, ele me disse que ele vai destruir essa terra. E eles zombavam, eles disseram que era mentira, que Deus não havia lhe aparecido nada. Então veio Jesus Cristo muitos anos depois, e ele disse assim: como foi nos dias de Noé, e eles comiam, e casavam, e trabalhavam, e davam-se em casamento. Sim, duvidaram da palavra de Deus e não se aperceberam quando é que Noé entrou na arca e veio o dilúvio, as águas do dilúvio, e arrastou todo mundo na sua incredulidade. Sim, pois são obscurecidos do entendimento, e essa geração terá o mesmo fim. Vocês conseguem discernir a face dos céus e a da terra, anunciando a chuva e também um tempo calmoso, um tempo bom, como diz aí o brasileiro, um tempo bacana, e vocês não conseguem discernir os sinais do tempo? Vocês não estão a ver? Parece que do nada aparece uma igreja em franco crescimento. Vocês não estão a ver? Parece que aparece do nada uma igreja com muito poder, com a manifestação do Espírito Santo. Sim, depois de um tempo de muita glória, de muita treva na igreja, depois de muito tempo de muita geleira na igreja, e aparece uma igreja avivada, uma igreja quente, pregando a cruz outra vez, porque a igreja tinha deixado de pregar a cruz. A igreja pregou as coroas, a igreja deixou de pregar o céu, a igreja pregou a terra, a igreja deixou de pregar o arrependimento, a igreja pregou as bênçãos. Vocês não estão a ver? Outra vez volta a mensagem, como no princípio, estou falando no princípio da igreja primitiva, e a mensagem da cruz. Glória a Jesus Cristo, a salvação das almas, a mensagem da salvação começa a ser pregada outra vez, não somente mensagem sendo pregada com demonstração do Espírito de poder, e Deus operar grandes sinais. Órgãos estão a ser substituídos, médicos estão a ser apavorados, com boca aberta, e não estão a poder explicar as coisas que Deus está a fazer a esta geração e nesta igreja. Vocês não estão a ver isso? Grandes sinais e maravilhas acontecendo na terra. Não estão a ver isso? E vocês acham que isso é o quê? É por mero acaso? É o tempo do fim. Chegou a hora. E a hora é esta, que Deus levanta os verdadeiros adoradores na terra. Chegou a hora. Que a hora é esta, que Deus está a congregar o seu povo, como disse o profeta João Batista. E João disse que Jesus, aquele que havia de vir e que já veio, está com a pá na sua mão. Que Jesus, ele iria limpar a sua era. Já começou a limpar a sua era. Já começou a limpar a sua era. Ele disse que iria juntar os trigos nos seus armazéns, iria juntar os trigos nos seus celeiros. Já começou a congregar os seus filhos. Ele disse que também juntaria a palha para ser queimada com fogo que nunca se apagará. Aí está o juízo na terra. Estamos ainda a viver a pandemia chamada Covid-19. Apesar que mostra já o fim dessa pandemia em várias nações, o que você espera? Quantos milhões morreram? Quantos milhões partiram? Esse é o juízo de Deus. É a palha que foi queimada e ainda está a ser queimada. Estamos a ouvir de rumores de guerras, a preparação dos povos, das nações poderosas. Estamos a ouvir e a ver com os nossos olhos os americanos, os chineses, o Japão. Estamos a ver a Rússia e o Ocidente a se medirem. Estamos a ouvir a guerra na Ucrânia. As bombas a esta hora estão a eclodir. Os povos estão a morrer. Estamos a ouvir, aleluia, que em breve, a qualquer momento, o primeiro tiro da partida será dado para o começo da grande guerra, a que eles chamam da terceira.
Oh, a ameaça é muito grande, o pavor é muito grande. Pessoas estão se desmaiando por causa do medo, pelo bramido das ondas do mar. Sim, catástrofes naturais, sociais, ecológicos, políticos. Vimos agora uma grande catástrofe, abateu na África. Sim, e lá no Quênia, o Quênia está a chorar os seus mortos. Mais de 100 pessoas pereceram por causa de um feiticeiro profeta, um falso profeta que levou as pessoas a irem morrer, porque levou-os a uma mata, ensinando que vocês devem jejuar até a morte para verem Jesus Cristo. E muitos morreram. Isso é uma catástrofe religiosa, espiritual, é um escândalo. Mas por quê? Por causa da promessa do grande avivamento, por causa da manifestação de Deus na terra. Porquanto nenhum avivamento, nenhuma manifestação de Deus, nenhuma libertação é sem catástrofe, é sem escândalo, é sem violência. Sim, o apóstolo Paulo mostra isso na sua carta. Glória a Jesus Cristo, que a natureza está a gemer com dores de parto, ou então a natureza está a sofrer como uma mulher parturiente que está com dores de parto, e ele especifica que esse sofrimento da criação, por quanto os filhos de Deus vão se manifestar, ou então para a manifestação dos filhos de Deus. Estamos a ver a natureza a gemer, estamos a ver as economias a se afundar, estamos a ver anúncios, aleluia, que as economias, os países, este ano o país Y, sua economia vai abaixar, não vai crescer, terror, bancos a se fecharem, desempregos na terra, convulsões sociais. Vimos agora a reação do povo francês, quase que explode a terra. Lá em Israel, o povo furioso, os políticos, políticas instáveis, governos instáveis, golpe do Estado, dissoluções de governo. É incrível! Greves de todos os lados, violência, manifestações, guerras, fome, pestes. O que você esperava? Catástrofes naturais como terremotos. Há dias que a Turquia e o mundo viu, glória a Jesus, uma grande catástrofe. Milhares de pessoas morreram, prédios caem na minha terra, outros lugares fome, chuvas, mataram muita gente aqui na minha terra. Há uma semana atrás, o que vocês esperavam? Jesus disse que é mister que essas coisas aconteçam, mas ainda não será o fim. Não é o fim, mas está a anunciar o fim. E o grande mover do Espírito é visível. E Deus está a operar na terra. Sinais e maravilhas. O que vocês esperavam? É o Evangelho que está a ser pregado. É a manifestação dos filhos de Deus com grande catástrofe, como foi no dia do Egito, em que o Senhor foi resgatar o seu povo com dores de parto, porquanto o faraó resistira, aleluia, a ordem de Deus. E Deus disse: eu vou tirar o meu povo com mão pesada. E com mão pesada o Senhor tirou seu povo do Egito. E outra vez a história se repete. E com mão pesada o Senhor está a congregar o seu povo, pois aquele que está com a pá na sua mão já começou a limpar a sua era. Este é o juízo de Deus. E já começou a queimar a palha com fogo que nunca se apagará. Este é o juízo de Deus. Já começou a congregar e a juntar os trigos nos armazéns da eternidade. Este é o mover do Espírito. Esta é a libertação do povo que estava em trevas, como está escrito que a luz iria brilhar. E já começou a brilhar para muita gente, mas infelizmente muitos não querem vir para a luz, porquanto as suas obras são más e por isso estão a fugir da luz. Mas a luz começou a brilhar. Essa luz que eu estou a falar é a palavra de Deus, é o Evangelho do Reino dos Céus, é a mensagem da cruz, aleluia, que já está a ser pregada. E o povo que estava em trevas viu luz, disse Jesus Cristo. E eu também digo a mesma coisa: o povo que estava em trevas está a ver luz. Sinais dos tempos. Eu disse, essa geração, esse século vai consumar tudo. O Senhor vai vir destruir toda a potestade, toda a força, todo o império, como está escrito. E os reinos desse mundo em breve vão passar para Cristo. Em breve. E o filho da perdição em breve se manifestará na terra para reinar com terror, com rigor contra essa geração, porquanto não deram crédito ao Espírito da verdade, à palavra da verdade. Então Deus, como está escrito,
vai lhes enviar o espírito do erro, para que todos creiam na mentira e sejam todos julgados e condenados, porquanto negaram a verdade, adoraram os deuses estranhos e não adoraram aquele que é bendito e eterno Pai, o Criador dos céus e da terra. E assim a mentira está a vir aí, para que vocês creiam no falso libertador, para que eles recebam nos seus corações a mensagem do falso profeta e assim sejam condenados e vão adorar a besta, e vão adorar as imagens, e vão receber a marca, e vão beijar a imagem da besta, e assim é o espírito do erro que lhe será enviado. Mas aquele que acreditar agora no espírito não do erro, da verdade, na luz que havia de vir ao mundo, então já não andará em trevas, como disse Jesus Cristo. Porventura o dia não tem 12 horas, todo aquele que andar de dia não vai tropeçar, mas o que anda de noite tropeça. E quem são os que andam da noite? São os filhos da noite. E quem são os que andam de dia? São os filhos da luz. E a luz está brilhando na terra. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que as trevas não vos apanhem. Ai das trevas, e quão grandes serão essas trevas. O tempo está cumprido, chegou a hora, é a libertação, é a conversão. Arrependa-te e crede no Evangelho, e assim você poderá se salvar. Sim, o diabo está furioso, porquanto sabe, tem pouco tempo da existência. O mundo está furioso, porque o mundo sabe que ele será sujeitado, como já foi vencido na cruz do Calvário, e será despedaçado e destruído, como se destrói um vaso de barro, pois ele tem a pá na sua mão, já começou a limpar a sua era, e o machado também já foi colocado à raiz das árvores, como está escrito, e o machado está posto à raiz das árvores, e as árvores infrutíferas já começaram a ser cortadas. E você, é melhor você dar frutos dignos de arrependimento, disse João, aquele povo rebelde, o povo religioso incrédulo, vivendo o pecado, escravo do pecado, mas presumiam em si mesmo, presumavam aliás em si mesmo que eram filhos de Abraão. E essa geração de corruptos, essa geração de igreja carnal, fria, morta, morna, está dizendo que são filhos de Deus. Não presumem vós mesmo que vocês são filhos de Deus. Digo outra vez, produzam frutos dignos de arrependimento, porque o Senhor já começou a suscitar os seus filhos até das próprias pedras. Arrependam-se e credem no Evangelho, e vocês vão dar frutos, e vocês vão dar frutos dignos de arrependimento, e vocês vão ser libertos do pecado, e vocês vão nascer de novo. Mas enquanto vocês permanecerem batendo os peitos que vocês são filhos de Deus, quando vocês são escravos do pecado, então vocês jamais aceitarão ser libertos, porque vocês dizem que são livres. A história se repete como os judeus, e Jesus disse: eu vim para juízo, para colocar cegueira aos que vêm, e para tirar a cegueira, então dar vista aos cegos. E eles indagaram e disseram: estás a querer dizer que nós somos cegos? E Jesus disse: se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado. Agora vocês são cegos e dizem que não são cegos, então o vosso pecado vai permanecer em vocês. E essa geração está se comportando como aquela, dizendo que são filhos de Deus, dizendo que estão salvos, dizendo que estão indo para o céu, quando eles são escravos do pecado. Eles dizem que são livres, quando eles são servos do pecado. Aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não vai entrar no céu, não vai permanecer na casa de Deus. Somente os filhos vão permanecer na casa de Deus. Há um filho primogênito do Pai que liberta os escravos da sua escravidão. Eis aqui o ano da remissão, como disse o Senhor Jesus Cristo: eu vim proclamar o ano aceitável do Senhor. Esse é o ano da redenção, esse é o ano da libertação, este é o ano da remissão. Mas para você ser redimido, para você participar da libertação, você tem que aceitar Jesus Cristo e se arrepender dos teus pecados. Você tem que se aproximar a Ele, você tem que vir a Ele, pois Ele está chamando, dizendo: ó vós que estáis cansados e oprimidos,
oprimidos, vinde a mim e eu vos aliviarei. Você já creu nele? Você deve permanecer nele. Mas eu vejo uma geração que crê em Jesus, mas não permanece nele. Eu vejo uma geração que serve a Jesus, mas não está onde Jesus está. Disse Jesus: aonde eu estiver, aí estará o meu servo, e aquele que me servir, meu Pai vai lhe honrar. E eles estão servindo a Deus, mas não estão onde o Filho de Deus está. Isto é, longe de Deus, vivendo o pecado, mas pregando e fazendo boas obras em nome de Deus, mas não querem estar onde está o Senhor, não querem seguir as pisadas do Mestre. E como vocês vão ser honrados? Ele só prometeu honrar aqueles que lhe servirem, mas que estiverem aonde o Senhor estiver. Onde o Senhor está? O Senhor está nos seus caminhos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nos caminhos do santuário, em direção do santuário, com o véu já removido, e ele convida todos com ousadia, mas sem sangue é impossível. E assim, aqueles que tiverem a marca do Cordeiro, a marca da redenção, o sangue de Jesus Cristo, eles podem trilhar o caminho do santuário ousadamente. Mas essa geração de homens e mulheres corruptos e corruptas querem entrar no santuário pelo caminho do santuário sem o sangue de Jesus, querem seguir Jesus sem a cruz, querem seguir Jesus sem o amor de Deus nos seus corações, querem amar a Deus sem o Espírito do Senhor, querem ter o amor sem o amor de Deus nos seus corações. É impossível. Somente amam a Deus aqueles que receberam o amor de Deus, e só terão o amor de Deus aqueles que receberam o Espírito de Deus, e só receberão o Espírito de Deus aqueles que se arrependeram e creram nele e de todo o coração. Senão, mais uma religião, e assim seremos como ossos no vale dos ossos secos e sequíssimos, morrendo, perdidos, sem Deus e sem esperança, mas cheios de orgulhos, presumindo ou então batendo os peitos, dizendo que somos filhos de Deus, quando nós estamos longe de Deus, porque a prática das nossas obras, do dia a dia, da nossa vida, mostra que nós somos adoradores do mundo, nós somos servos do mundo e não servos de Deus. Vocês querem servir quando vocês não querem fazer a vontade dele? Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e vocês não fazem o que eu vos mando. Então arrependa-te, você que me ouve hoje. Eis aqui o Espírito do Senhor está batendo a porta do teu coração. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais vossos corações. E muitos estão a fechar os seus corações. Acorda, ó tu que dormes, e Cristo vai te esclarecer. Ok? Louvado seja o nome do Senhor. Este é o verdadeiro evangelho que liberta os cativos. Essa é a mensagem da salvação aleluia, para que os homens possam entrar no reino dos céus. Essa é a mensagem da libertação. Aleluia. Essa é a trombeta do evangelho que está a soar na terra. E todos os filhos de Adão podem achar os céus, o caminho dos céus, e a salvação é gratuita, pois você não precisa pagar nada. O preço já foi pago lá na cruz. Você precisa somente dar a tua vida a Ele, vida com vida, e Ele vai te entregar a sua vida. Você deve entregar a tua vida a Ele, para Ele te dar a vida dele. Ok? Não te esqueças, tua vida é terrena, eterna não é eterna. É verdade que a sua existência é eterna, mas existe a condenação, o sofrimento eterno. O facto de você ser um ser existente e eternamente não significa salvação eterna. Uma é a salvação eterna e outra é a condenação eterna. Você vai ter que escolher qual eternidade você onde quer habitar. Sim, escolhe, mas essa escolha é com atitudes, é com fé, é com arrependimento, é com conversão, para que você possa alcançar, glória a Jesus Cristo, aquilo que os antigos desejaram, mas não viram. Aleluia. E disse Paulo no livro dos Hebreus, diz assim: e eles praticaram a justiça, andaram na fé, creram nas promessas de Deus, mas não alcançaram as promessas, porque eles esperavam uma coisa melhor a nosso respeito, e essa coisa melhor já se manifestou. É a graça de Deus,
pois as portas do céu se abriram e assim os humanos podem entrar no céu através do sangue de Jesus. Este é o caminho, esta é a porta da salvação, este é o caminho do santuário, esta é a porta do santuário. Quero uma com outra, é Jesus de Nazaré, porque ele disse: eu sou a porta das ovelhas, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vocês querem entrar no céu sem o caminho? Aleluia! Vocês querem entrar no céu achando outros caminhos? Não, outros caminhos conduzem para a perdição eterna, pois dizia Paulo: se alguém crer em um outro evangelho que eu não tenho pregado, com certeza ele vai sofrer, com certeza, e esse sofrimento é aqui e na eternidade. Por isso muita gente está frustrada, muita gente está decepcionada com o Evangelho, porque eles creram em outros evangelhos. Outros evangelhos acrescentam sofrimento e dor, mas o Evangelho do Reino dos Céus, como está escrito: meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Se você se chegar a ele, você vai experimentar o alívio. Se você permanecer nos seus caminhos, você vai experimentar o refrigério. Diga amém. Ouvis, ó povo da terra? Não presumem vós mesmo que vocês são filhos de Deus, pois os filhos de Deus foram libertos do pecado. Não amam o mundo, não são escravos do pecado, mas aquele que comete o pecado é escravo do pecado. Oh, aleluia! E o Filho de Deus já se manifestou para destruir as obras do diabo. Então aceita Jesus de todo o coração, arrependa-te para que o Senhor possa te resgatar, para que você seja um comprado com o sangue dele, e assim você ser uma propriedade peculiar, uma propriedade do Senhor. E ele disse: aqueles que forem comprados são meninas dos meus olhos, para que você seja um filho e uma filha de Deus. Digam amém. Graças a Deus, eu disse que no Facebook a mensagem é para 1 hora somente. Então, você que está aqui, glória a Deus que está a me ouvir, o Espírito Santo está a falar com você, Jesus está a falar com você. Salve a tua alma, arrependa-te. Não é mais um papagaio que está a falar, não é mais um eco que está a se ouvir, é uma voz que está a falar na terra, e essa voz é que está a preparar o caminho do Senhor. Entre no caminho. O caminho já está a se abrir e as pedras estão sendo removidas no caminho, e você pode achar Deus. Você pode entrar no céu, você pode escapar da ira de Deus, mas senão você, continuando nos caminhos da impiedade e querendo fugir da ira de Deus, não é possível. Quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? E veja, Jesus disse: como escapareis da condenação do inferno? Mas antes quero João, como Jesus, disseram: raça de víboras, serpentes e escorpiões. Então filhos do diabo não conseguem fugir da ira de Deus. Filhos do diabo não vão escapar da condenação do inferno. Filhos de Deus, sim. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês vão ser livres. Ou então, filhos de Deus também. Qual libertação? Vocês viram, vocês que acompanharam o culto hoje, eu chamei o pastor Rufino e eu falei: vem, começa a manifestar. Vamos fazer libertação. Queima, 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 sai. Verdadeira libertação, esse é livre do pecado. E há uma condição: o arrependimento e fé. E assim o sangue de Jesus Cristo, como diz o apóstolo, se nós confessarmos nossos pecados, fiel é Deus para nos perdoar, pois o sangue do seu Filho Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Este é o sangue que nos comprou, que nos redimiu. Esse é o ano aceitável do Senhor e que está a ser proclamado. Eu disse que essa geração vai terminar com o ano aceitável do Senhor. Essa geração vai consumar com o ano aceitável do Senhor, o tempo da redenção, o tempo que se chama hoje, o tempo da graça. E a verdade está a ser pregada aqui, aleluia, nesse tempo que se chama a graça. Glórias ao Filho de Deus. Salve a tua alma. É hoje e não amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. Digam amém.
Quantos minutos?